Estamos agora no bloco que a gente fez uma fórmula matemática para explicar isso aí, entendeu? E que é o ficou seguinte, legal isso aqui, hein? mais empresas, mais dados, é igual um município mais atrativo, é ou não é verdade, gente? Isso mesmo. Tô falando a verdade? Parece uma fórmula complicada, mas não é, né? É possível fazer? Como que a gente faz isso? O que que define, né, um município ser atrativo? Mais atrativo, exatamente. O município, para ser mais atrativo, ele tem que ter um ambiente empreendedor facilitado. Uhum. E aí realmente é facilitado. O que eu estou querendo dizer com isso? Legislações que sejam favoráveis aos negócios. Então a gente já trabalhou diversos municípios que têm, por exemplo, seu zoneamento ou seu plano diretor extremamente engessado, porque são essas legislações que determinam qual tipo de empresas podem funcionar em determinadas áreas daquela cidade. Então, essas legislações que nós chamamos de legislações urbanísticas, elas devem ser atrativas, como simplificadas e também com uma visão para os negócios. Uhum. A questão da mão de obra também é fundamental, nós termos ali pessoas, uma mão de obra qualificada, hoje é uma carência enorme para qualquer empresa. Infraestrutura também é fundamental, ter uma infraestrutura ideal para recepcionar pequenas, médias ou grandes empresas. Segurança pública, tudo isso impacta nesse território mais atrativo, né? A própria quantidade de vagas em creches, hospitais, as empresas, nós percebemos que elas estão muito atrás de cidades que ofertam esse tipo de serviço com qualidade. Uhum. Não basta mais apenas questões como no passado de terrenos, ofertar algum terreno. Tem que ir além disso. É o que a gente chama de infraestrutura geral daquele município. Não é só um subsídio fiscal, né? Não é Não, só isso que não. vai atrair essa empresa para o município, né? E aí, vocês falando disso, eu queria entender assim, aonde que entra nessa fórmula os dados das empresas que abrem e que fecham? Porque, para mim, isso também sempre foi um dado importante para eu saber se eu quero ir para o município ou não. Sim. Isso faz sentido? Como que a gente analisa esse tipo de informação? Se a gente está falando de um município mais atrativo, ele precisa ter um ambiente propício para ter mais empresas, a gente precisa analisar os indicadores para saber se o meu município está abrindo mais empresas, está fechando mais. E aí eu vou pedir para colocar aqui o slide 3, Ótimo. que a gente tem uma ferramenta excepcional lá no Inteligência Sebrae, que é a plataforma que a gente já citou, que é um painel chamado Abertura e Fechamento de Empresas. Esse aqui, né? Esse aí. Esses dados aí eu filtrei para o município de Belo Horizonte no ano de 2025. Então a gente já sabe ali que Belo Horizonte teve um saldo positivo de empresas abertas. Então foram 45.208 empresas abertas e fecharam nesse período 26.618 empresas. Então a gente tem um saldo positivo de 18.590. Então isso é legal porque a gente está percebendo que Belo Horizonte está tendo uma abertura de empresas maior do que o fechamento. E aí eu vou pedir para pular para o outro slide para a gente entender um pouco melhor esses dados a nível de atividade econômica. Sim. Isso é muito importante também. Quando a gente fala de identificar os gargalos, né, muitas vezes a gente recebe ali, o ator está ali recebendo muito um cliente com uma demanda específica de uma atividade econômica específica, é uma dor muito forte que ele está sentindo, e aí quando ele vai olhar o dado, ele percebe que é a atividade econômica que às vezes está mais fechando. Então, o que a gestão pública precisa fazer para melhorar isso? Então, ali a gente tem, em Belo Horizonte, o setor de serviços. O azul mais clarinho são as empresas abertas, o azul mais escuro são as empresas fechadas, e o saldo está nesse meio termo ali, né? Um azul médio. Então, a gente tem o setor de serviços abrindo muitas empresas, né? A gente tem também o setor do comércio, e aí a gente tem lá no finalzinho a agropecuária. Então, a gente consegue saber por setor, e aqui embaixo, nessa tabela, a gente consegue saber, né, por atividade econômica específica. Então, olha só, promoção de vendas é a atividade que teve o maior saldo de empresas abertas. E para complementar, setor de serviço e comércio, na maioria dos casos, são formados por pequenas e médias empresas. Sim. Então, olha a importância de apoiar
essas empresas ali no tecido empresarial de qualquer cidade. Aqui a gente está falando de Belo Horizonte, mas isso se repete por diversos outros territórios. Algo que eu deixei de falar também para tornar ali a cidade mais atrativa, que passa muitas vezes despercebido, é a prefeitura. A prefeitura ela precisa ter um olhar para o empresário, desde a recepção daquele empresário, a agilidade e também, de novo, trabalhar os seus processos ali de licenciamentos mais ágeis, licenciamento sanitário, licenciamento ambiental e assim por diante. A prefeitura é uma peça-chave para atrair empresas. Quando o empresário visita a cidade, visita a prefeitura e o prefeito, existe toda uma forma que aquele empresário deseja ser recepcionado, porque ele já está avaliando o município. Sim. Desde quando ele entrou na prefeitura, ele já está avaliando se aquela cidade é a mais adequada para receber o investimento. Acho que vê se faz sentido isso. Não tem mais essa de município menor ou maior, né? O interesse pode ser por qualquer município, né? É porque hoje existe a própria carência de mão de obra, a carência de insumos, de terra, de terrenos. Então, hoje, cidade grande, média ou pequena, pouco importa para o empresário. Ele deseja o quê? Uma infraestrutura adequada e que aquele território esteja ali disponível para receber o investimento da melhor forma. Sim, Com certeza. exatamente. E a gente consegue perceber até algumas coisas mais abstratas, intangíveis, assim. Por exemplo, você quer melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão na sua população. E você tem uma alta parte da população, por dados do IBGE, e aí vem os dados de novo, que estão com renda, né, per capita, renda da família baixa, né? Então, assim, se você atrai um investimento que vai gerar emprego, essas pessoas vão poder conseguir trabalhar dentro da sua própria cidade. Você evita um êxodo, né, uma saída dessas pessoas para outros municípios e ainda, além de possibilitar que essa renda fique dentro do mesmo município, você ainda possibilita que essa família fique junto, que essa família consiga ter essa convivência em longo prazo. Então, você acaba, querendo ou não, atuando nessas situações também, né? Eu lembro que, numa cidade que eu fui, eu não vou lembrar agora qual que era, a empresa que foi implantada lá, era uma empresa maior, ela mudou a cara do município literalmente, porque ela adotou praça, ela adotou jardins, ela adotou parques. Então, olha como que você pode também, com essa atração de investimentos, mudar toda a infraestrutura que você trouxe também, porque pode ser algo desenvolvido em parceria, né? E a própria questão daquilo que não é tão perceptível, mas a autonomia das pessoas, quando elas conseguem um emprego, essa questão da autonomia gera um estímulo ali e melhora a própria qualidade de vida daquela família. E aí, de novo, eu trago esse ponto, né? O investimento nos jovens também, né? Que precisa ser feito para a cidade ser mais atrativa, ter uma mão de obra qualificada, diminuir o êxodo para as grandes cidades. Então, é um olhar bem conjunto, né? Então, está tudo integrado, tudo junto e misturado para que esse município seja atrativo, né? Eu ia falar exatamente isso, assim, quando a gente olha para os dados da demografia, né, e a gente tem um censo aí quentinho, que é o censo de 2022, a gente percebe que muitos municípios tiveram uma diminuição na população e a gente percebe que isso aconteceu muito em municípios pequenos e numa faixa etária da população em idade ativa. Ou seja, a gente tem pessoas que estão ali na idade da força de trabalho, saindo desses municípios pequenos para buscar oportunidade em outros municípios. E aí a gente tem que começar a analisar isso. O que a minha prefeitura, o que a minha gestão pública aqui está fazendo para reter esses talentos no meu território e para que a gente possa ter mais mão de obra qualificada. E aí, quando a gente fala de mão de obra, é qualificada mesmo, né? Não é só manter o jovem ali, é dar acesso à educação de qualidade, é dar acesso a emprego de qualidade. Quando a gente facilita o processo de formalização de empresas, a gente traz novas empresas, traz inovação, tecnologia e vai fazer com que esses jovens tenham oportunidade no mercado de trabalho. Exatamente. Ótimo. E aí, a gente começou a falar sobre os dados de abertura e fechamento. Você, Rogério, falou da importância do município tornar esse processo de abertura, de licenciamento mais ágil que conseguir. E aí, tem prefeituras que já conseguiram automatizar esse processo, né, de abertura e torná-lo, por consequência, mais ágil. Vocês têm exemplos desses municípios? Até porque quem está ouvindo, vendo a gente, pode querer assim,
conheço fulano que trabalha lá, deixa eu ver como que isso aconteceu lá para eu copiar aqui. Tem esses exemplos de municípios que já aplicam essa automatização? Nós temos exemplos aqui, que o André daqui a pouco vai trazer um painel, mas eu e o André nós podemos falar muito porque tanto a cidade natal dele como a minha, a gente apoiou e o município conseguiu Quais são essas automatizar o cidades? licenciamento. Minas Novas. E Minas depois Novas. de Minas Novas tem Lagoa da Prata. É isso mesmo. Estão todas automatizadas e com um processo muito ágil ali. Mas não só essas, né? São 75 municípios hoje já automatizados com a Lei da Liberdade Econômica implementada em Minas Gerais. Mas é importante falar, por exemplo, de Lagoa da Prata e Minas Novas, porque o que acontece? A gente entende que, às vezes, esse processo de automatização é só para grandes cidades, né? Grandes municípios que têm um alto poder de investimento tecnológico e tudo mais. Não menosprezando Lagoa da Prata e Minas Novas, mas é porque eu sei que são cidades de um porte menor e elas conseguem fazer isso. Isso é importante a gente entender, que não importa o tamanho do município, é possível fazer essa automatização e melhorar esse processo dentro do município, não é mesmo? Sim. É isso mesmo. Qualquer município, qualquer porte pode receber o nosso projeto da Rede Sim Mais Livre, que é basicamente a implementação da Lei da Liberdade Econômica. Entre esses 75 municípios que eu acabei de dizer que já estão automatizados, tem municípios médios, pequenos, grandes, como Uberaba, por exemplo, acabou de ser automatizado. Poços de Caldas e diversas outras cidades que são referências no nosso estado. E a gente está falando de exemplo, né? Eu vou pedir para colocar o slide 7, que a Slide gente 7. trouxe um exemplo muito legal, que foi o segundo município a implementar o Rede Sim Mais Livre, que é o município de Pirapora. Ele participou do piloto desse projeto junto com Patos de Minas, e aí a gente tem já resultados incríveis, né, para esse Opa, município. Aí, foi- ó. É aí mesmo. É aí mesmo. Pirapora é um case de sucesso muito grande, porque a gente tem ali, né, a data da automatização em fevereiro, e aí se a gente puder, ó, quem tá aí, né, assistindo a gente, foca naquele laranjinha lá, ó, naquela linha laranja, que é o tempo médio de viabilidade, que é o de responsabilidade das prefeituras, né, que é o processo que a prefeitura faz de licenciamento. Então, olha como que caiu o processo ali, ó, o Nossa, tempo de janeiro pra fevereiro março, olha. para março. Despencou. Foi só automatizar o processo e caiu bastante o tempo médio ali, porque as empresas começaram a ter esse processo mais automatizado. E aí a gente teve, né, um aumento muito atrelado a essa facilidade de formalizar empresas, um aumento de 40% no número de abertura de novas empresas no município de Pirapora de 2023 Número para considerável. 2024. Então, olha o impacto disso, né? E aí, eu conheço um pouco Pirapora, né? O pessoal da rede de lá. E como é importante o apoio da prefeitura nesse processo, né? O secretário de lá é maravilhoso, ele apoia bastante, ele incentiva as pessoas, né? Então, as Secretário meninas Hélio. lá... Isso. Isso. Ele é A Leila, espetacular. William, tem Isso. uma galera lá que trabalha no Salaneira que faz um trabalho maravilhoso. É porque assim, a prefeitura ela tem que se fazer a seguinte pergunta: de qual lado eu quero estar? Ajudar o município a se formalizar ou deixar como está na informalidade? Porque assim, as pessoas vão empreender de qualquer maneira. As pessoas precisam sobreviver. Mas se o processo for muito difícil, moroso, isso vai fomentar a informalidade. E esse nosso projeto visa justamente o quê? Fomentar o outro lado, o lado da formalidade, Sim, que isso vai também gerar resultado para a própria administração com pública, certeza. por meio de aumento de receitas. Como tem um aumento, um crescimento de número de empresas formais, a própria prefeitura vai conseguir arrecadar mais por meio de ISS, principalmente. Sim. E aí, a gente sempre fala, poderia inclusive ser a nossa frase-chave, mas não é. Segura. Mas a gente sempre diz que contra dados não há argumentos. Então, muitas vezes a gente começa a implementação desse projeto na prefeitura e o que é normal, às vezes a gente tem algumas resistências do tipo, mas a minha prefeitura vai perder a arrecadação, que às vezes a gente tem que fazer alguma alteração ou outra em taxas que são cobradas no Código Tributário do município. Sim. E aí isso, até para quem está nos assistindo, que são pessoas que
participam desse processo com a gente, esses dados são importantíssimos para mostrar, olha aqui, né, se você tem um aumento de 40% no processo de empresas formalizadas no seu território, isso significa mais arrecadação para o município, né? E é bom, assim, ratificar mesmo que esse nosso projeto, até seguindo lá um dos pilares da Lei da Liberdade Econômica, ele não entra na parte arrecadatória do município. Então, o SEBRAE não vai assessorar o município e falar que ele tem que reduzir a sua taxa ou acabar com aquela taxa que porventura pode ocorrer. Então isso é muito importante porque é algo que a gente vê resistências ainda nesse sentido de queda de arrecadação, mas os dados já estão nos mostrando que, na verdade, acontece o contrário, aumento de receita para a prefeitura. A gente está caminhando para o finalzinho desse bloco. Temos que ler aqui os... Tem muita bombando. coisa. Tá bombando, né, Vivi? A Sala Mineira de Cachoeira da Prata falou que nessa semana já deu início à implementação da Rede Sim Mais Livre. A Simoni, eu acho que o nome dela é assim, ela é da Prefeitura de Piedade dos Gerais. Simoni, um abraço para você. Ela falou assim, Laurana, descobri que você é minha vizinha, sou nova na Sala de Piedade dos Gerais, não sabia que era de Bonfim. Simoni, vou passar aí pra gente tomar um café, viu? Me aguarde. Minhas férias estão chegando, eu já vou dar um pulo aí. A Vânia colocou que vai fugir um pouco do tema, mas que no final acaba tendo a ver também. Como mudar a mentalidade dos usuários do CRAS, por exemplo, para sair do assistencialismo e começar a empreender? Como que vocês veem essa questão? Que dicas vocês trazem sobre esse assunto? No início do programa eu falei que os municípios eles são afetados por políticas econômicas mais amplas, né, que vêm de governo federal, governo estadual, e essa é uma delas. Como que eu vejo que a gente poderia, pelo menos, iniciar a resolver, dando maior autonomia às pessoas? E como que isso é feito? Por meio de oportunidade de emprego. A partir do momento que aquela pessoa tem a oportunidade de trabalhar e ter uma renda maior, ela, consequentemente, vai abandonar todo esse arcabouço de bolsas e de assistências em prol do novo trabalho que vai gerar uma condição de vida muito melhor para a família dela. É importante a gente ressaltar que esses benefícios assistencialistas, eles têm sua função social, são né? importantes. Sua função econômica, são importantes, mas o que a gente apregou é que ele não é para ser perene, né? Ele é para dar uma rede de apoio para a pessoa durante um determinado tempo. E a gente tem um caso histórico de 2000 e tarará, que era muito engraçado. A Silmara, nossa colega, trabalhava no Shopping Uai, quando o SEBRAE funcionava lá, e ela contava pra gente com um sorriso gigante de um cliente que recebia Bolsa Família e que foi lá para se formalizar, e ela falou assim, olha, quando você se formalizar, você vai perder o acesso a essa bolsa, tudo bem? E ele topou, porque ela explicou para ele que ele ia aumentar a renda e tudo. Aí depois de uns 2 meses, assim, eu não lembro direito o tempo, ele passou no shopping, parou dentro do SEBRAE e falou assim, Silmara, eu vim aqui te agradecer, porque eu perdi mesmo minha bolsa que você tinha falado, mas hoje eu tô muito melhor, tô ganhando uma renda, tô atuando com a minha família, tô conseguindo pagar a faculdade da minha filha, contou a história, assim, e ele tava conseguindo tantas outras coisas que daquela forma ele não conseguiria. Então, acho que, como a gente falou, a gente também consome e gera dados, né? E esses são dados históricos que também é importante a gente ter em mente, usar os exemplos do que já aconteceu, de outras pessoas que abriram mão desse benefício num momento, mas que em outro conseguiram aumentar a renda, né, e ajudar a família. Isso também é importante, né? É claro que assim, é geral hoje no Brasil o caso do número de bolsas de assistências. Mas a gente percebe que naqueles municípios mais carentes tem mais assistência. Isso. E aí fica o dever de casa. É justamente nesses territórios que nós precisamos melhorar ainda mais o ambiente de negócio para gerar mais emprego, autonomia e oportunidade para as pessoas. É isso aí. Acho que a gente conseguiu responder a Vaninha. Qualquer coisa você fala aí, Vânia. A Janelma, eu já ia ler Joelma. É Janelma, desculpa, Janelma. A Janelma falou que a prefeitura deve olhar mais para o desenvolvimento econômico do município, principalmente pelo empresário. O microempreendedor precisa muito desse olhar voltado para ele. Foi um comentário.
A Renata colocou que se a prefeitura fizer sua parte fazendo investimento atrativo, diminui muito a procura por emprego na própria prefeitura, que acaba acontecendo em alguns municípios, e que é muito comum em cidades pequenas, né? Então, é isso também. Tem muitos municípios que você só tem a oportunidade ou de trabalhar na prefeitura ou de trabalhar, como era o caso da minha cidade, às vezes na roça. Então, esse desenvolvimento do município, ele traz novas oportunidades de novos postos de trabalho ou, por outro lado, não só postos de trabalho, mas de você empreender em novos segmentos também, que vai contribuir para esse desenvolvimento econômico, né? Exatamente. A Lara é ótima. A Lara lá de Patos. O Conexão sempre trazendo temas relevantes. A Sala de Patos acompanha e coloca em prática as dicas. E o Rogério já é praticamente patureba, sempre presente nos apoiando com novos projetos. Já fui lá, no mínimo, aí umas 5 vezes no último ano. Legal, muito bom. O Carlúcio Viana, que eu brinco que é meu primo, né? Porque tem o mesmo Viana que eu, a gente ainda está descobrindo ali a árvore genealógica para saber se a gente é mesmo. Ele fez vários chutes sobre o tema do colo na plataforma, vários, mas, Carlos, você não acertou, passou pé. Ele falou que já foi implementado lá em Couto de Magalhães também. E a Renata Costa colocou que no norte de Minas, foi conhecer o projeto de automatização em Lagoa da Prata. Então, eles já promoveram essa ida deles lá para conhecer como que fizeram, ver como que eles podem aplicar lá também. Eu recepcionei eles. De Jaíba, exatamente. Você recepcionou, Carlos? Na época, eu era secretário ainda de Desenvolvimento Econômico de Lagoa da Prata. Que legal. Que legal. O Edu colocou que gostaria de agradecer pelo rico conteúdo que vocês estão trazendo. A Janelma também faz um outro comentário, que a prefeitura também investe em treinamento, procurando ofertar cursos voltados para amenizar essa situação de falta de mão de obra dentro do próprio município. Que também é interessante que o município está lendo os dados, está vendo que falta uma mão de obra qualificada e já está se antecipando a isso, né? É isso mesmo, tem que olhar para os dados, porque como é um investimento, né? Capacitação é um investimento da prefeitura. Tem que olhar para os dados, para o setor privado, verificar a carência ali de qual mão de obra, de qual curso, e aí sim fazer a aquisição desses cursos. A gente está tendo vários comentários, a gente promete que dá andamento no próximo bloco, mas a gente precisa ir para o 4º bloco, senão a gente não consegue avançar e finalizar o tema de hoje. Então, Vivi, bora para o próximo bloco? Bora para o 4º bloco, roda a vinheta.